O estado de bem-estar social foi uma ordem econômica, política e social que prevaleceu, sobretudo nos países europeus, logo após a Segunda Guerra Mundial, e que perdurou até a década de 1970. Esse é o período denominado por muitos estudiosos como os 30 anos de ouro do capitalismo. O estado de bem-estar social caracterizou-se por um pacto articulado pelo Estado entre as elites econômicas e a classe trabalhadora. Por meio desta conciliação de classe, o Estado, a partir da intervenção na economia, garantia padrões elevados de desenvolvimento social, com distribuição de renda, garantia de assistência social, saúde, educação, habitação, transporte, emprego e elevação de salários. Assim, no estado de bem-estar social, o governo organiza e controla o desenvolvimento econômico e social, com vistas à defesa e proteção social da população. Nos países onde prevalece esse tipo de estado, como Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca, o índice de desenvolvimento humano e de bem-estar da população figura entre os mais altos do mundo. Este estado, responsável socialmente, como dissemos, surge na Europa em um período de profunda crise econômica e social, quando, do fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa, palco principal do conflito, depara-se com o problema de sua reconstrução material e econômica. A alternativa histórica de enfrentamento dos problemas europeus deu-se com a criação do chamado Estado de Bem-Estar Social, a amenizar as contradições de classes entre a burguesia e os trabalhadores. Com a configuração do Estado de Bem-Estar Social, o capitalismo abria mão de algumas de suas estratégias básicas, permitindo, por exemplo, maior intervenção estatal na economia e a garantia de direitos sociais para a população. As garantias sociais dava-se a partir da universalização de políticas públicas, como política de saúde, de educação, de transporte, de moradia, de seguro-desemprego, licença maternidade e garantias previdenciárias, como a aposentadoria. Enfim, o capitalismo adota um conjunto de políticas sociais que as classes trabalhadoras passaram a usufruir, além do salário direto, aumentando indiretamente seus ganhos. Para José Luiz Fiore, professor de economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o clima de solidariedade nacional que instalou-se no pós-Segunda Guerra, dentro dos países vencedores e vencidos, e logo depois pela solidariedade supranacional gerada pelo novo quadro geopolítico mundial, permitiu a consolidação do estado de bem-estar social. A nova configuração geopolítica, ao bipolarizar ideologicamente os conflitos mundiais entre duas propostas excludentes de organização econômica e social, capitalismo versus socialismo, criaram os estímulos ou mesmo os receios necessários para consolidar as convicções socialmente orientadas de todos os governos. Desta forma, gerenciado pelo Estado, os capitalistas renunciam à parte de sua autonomia e dos seus lucros, e os trabalhadores renunciam à parte das suas reivindicações. O Estado transforma os recursos financeiros que arrecada, através da cobrança dos impostos, em capital social, através da distribuição da renda. O pacto ou os pactos que deram sustentação ao estado de bem-estar social, tendo o Estado como seu fiador, não aboliu o conflito entre capital e trabalho, mas o regulou, na medida em que conciliou o crescimento econômico com distribuição de renda e políticas sociais. O Estado, neste sentido, intervém economicamente, garantindo a universalização de políticas sociais e redistributiva, ao tempo em que regula as relações sociais entre capital e trabalho. Se para a classe trabalhadora o estado de bem-estar social assegura os investimentos no campo das políticas sociais, para os capitalistas, dentre outros, investe em despesas com parques industriais subsidiados, construção de estradas, portos e aeroportos, eletricidade para a indústria, telecomunicações, investigação científica, dentre outras. Mas e no Brasil? Há, durante o nosso período histórico, alguma experiência de governo que se possa, pelo menos, comparar com o estado de bem-estar social vivido pelos europeus? Bem, no Brasil, a experiência de governo que mais se aproximou de um estado de bem-estar social ocorreu durante o período dos governos petistas de Lula e de Dilma. Mas sobre as experiências de políticas sociais dos governos petistas, falaremos no outro encontro nosso.
Se você chegou até o final deste vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê um like. Esta é uma das formas de fazermos políticas nos tempos atuais.